Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre esse livraço que é A Família Mandible, de Lionel Shriver. Bom, e eu ganhei esse livro da minha mãe para a minha lista, de 12 livros para 2023. E já naquele vídeo a minha mãe comentou, como esse livro ele se tratava então de uma distopia que envolvia a economia. E logo de cara eu fiquei curioso, para fazer então essa leitura e entender, do que se tratava. E agora então que eu terminei de ler o livro, eu tenho que dizer que eu simplesmente amei essa história. E eu já arrisco dizer que a autora entrou para a minha lista de favoritos, com esse seu estilo de escrita. Bom, a história do livro, então, como fica claro, já no título do próprio livro, trata-se sobre a família Mandible. E nós vamos acompanhar 4 gerações dessa família, sendo que o nosso protagonista é o William, um adolescente ali nos seus 14 anos que é muito inteligente e muito perspicaz para entender as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. Acima dele nós temos a Florence e os seus irmãos, sendo que a Florence ela tem a sua casa própria, porém ela ganha muito pouco no seu trabalho. E é exatamente por isso que eles acabam passando por algumas necessidades, algumas dificuldades financeiras. Enquanto que, por exemplo, no caso da irmã da Florence, que é casada com o Lowell, um economista, professor de economia em uma universidade renomada, eles vivem um cenário totalmente diferente, repleto de luxo. Acima deles, então, nós temos os avós do William, assim como a sua tia-avó que vive no exterior. E nessa geração aqui, basicamente, eles já estão todos aposentados. E todos estão aguardando, ansiosos, de certa forma, o falecimento, então, do bisavô do William, que é a pessoa mais rica de toda a família, praticamente ali um multimilionário. Ele já está com uma idade avançada, então toda a família ali está de olho, aguardando, ansiosamente ali pela sua parte da herança. Porém, todos são pegos de surpresa quando todo esse patrimônio, toda essa riqueza dos Mandibles, ela vai desaparecendo, ela vai evaporando. Mas isso não fica relacionado apenas a essa família, mas a todas as pessoas dos Estados Unidos, devido a uma absurda crise econômica que ocorre no país. Tanto que até depois que eu fiz a leitura, eu pesquisei algumas coisas sobre a autora e eu vi que comentaram até que ela tinha criado um novo gênero, a distopia econômica. Bom, e é exatamente o que ocorre, o que faz com que todo o patrimônio, toda a riqueza ali dos Estados Unidos venha a sumir e a forma como cada um desses personagens é impactado que faz com que eu ache que esse livro aqui ele é simplesmente incrível. Logo no começo do livro nós vemos que os Estados Unidos ele já vem passando por uma crise, sendo que uma das coisas que piorou ainda mais essa situação foi um suposto ataque terrorista que desativou a internet em todo o país. Evento que gerou até um novo período ali no calendário, que eles colocaram como a Ida Pedra, algo como uma Idade da Pedra, agora que eles já não tinham então acesso à internet. E com todo o cenário internacional, geopolítico dos Estados Unidos então perdendo cada vez mais espaço para a China, com o dólar perdendo cada vez mais espaço no comércio internacional, com uma nova moeda global surgindo, que é o Bancor, e com a inflação dos Estados Unidos subindo cada vez mais, o presidente então dos Estados Unidos, ele toma uma atitude que eu coloco como o último prego que faltava, no caixão, que foi simplesmente reinicializar a dívida americana. Ou seja, todos os depósitos, todas as dívidas que as pessoas então tinham com o governo americano, simplesmente viraram pó, deixaram de valer qualquer coisa. Os Estados Unidos disse que não honraria então a sua dívida. E além disso, ele não iria permitir que nenhuma moeda estrangeira, o Bancor, no caso, entrasse no território americano, excluindo praticamente os Estados Unidos de qualquer comércio internacional. E sobre isso, eu separei um trecho aqui onde o William ele explica para a mãe dele, a Florence, do porquê não são os preços dos alimentos, por exemplo, que estão subindo, mas sim a moeda, o dólar, que está perdendo cada vez mais o seu valor. Mãe, escute, talvez seja uma sorte você trabalhar para o município. Pesquisei isso. O município recebe umas verbas do governo federal. Isso significa que os seus patrões têm acesso ao dinheiro falso. Aqui no caso o dinheiro impresso pelo governo. Foi por isso que você recebeu um aumento tão grande em março e vai continuar a receber aumentos. Isso é parte do problema. Muitas despesas do governo, como o pagamento de salário, pensões e benefícios, estão atrelados à inflação, o que significa que eles têm que continuar a imprimir cada vez mais dinheiro para cobrir as despesas do orçamento,
que aumentam porque eles imprimem cada vez mais dinheiro. É o que o Magno Grandman, o bisavô dele, chama de circuito de realimentação. A coisa toda vira uma bola de neve, ganha vida própria. Ninguém consegue acompanhar direito. Por isso, pode ser que os seus cheques de pagamento não aumentem com rapidez suficiente. À medida que o seu salário subir, você vai ser atingida por alíquotas mais altas de imposto de renda. Eles não vão mudar as faixas. É porque pessoas como você entendem o contrário do que está de fato acontecendo que os governos se safam e ficam impunes. A história do tudo está ficando muito caro faz parecer que o problema vem de fora, como se eles não pudessem controlar. Enquanto isso, eles acham que estão controlando. Se controlassem em sigilo, isso poderia ser desonesto, mas não seria tão ruim. Acho que estamos num carro sem motorista, mas também sem computador de bordo, porque os erros realmente grandes foram cometidos há muito tempo. Não dá para desfazer, é preciso pagar por eles, simples assim. Foi isso que Alvarado, o presidente dos Estados Unidos, não entendeu. Não se pode sair de uma dívida fazendo um discurso, é preciso pagar de um jeito ou de outro. Acho que começamos a pagar. E uma coisa que eu achei muito bacana é como o William ele tem esse conhecimento, né, do lado econômico, de onde vem isso. E isso tem muito a ver com as conversas, né, que ele mantém com seu bisavô, que é um simpatizante do libertarianismo. Então eu achei muito interessante, né, ter um personagem com essa vertente. E o William, com esse seu aprendizado, né, no lado libertário, tem algumas discussões sensacionais com o Lowell, o que eu achei muito engraçado, né, porque você tem um adolescente debatendo então com um professor de economia. E o William mostra como o Lowell ele está errado. Ele pode ter o curso que for, ele pode ter feito a faculdade que for, ele pode ensinar o que ele quiser, mas isso não quer dizer que ele está certo, né, sobre economia. Bom, e mais para o final do livro nós temos então a segunda parte, né, que se passa a partir de 2047. Já que o livro é dividido, né, entre 2029 e 2047. E é nessa segunda parte que nós vemos muito mais esse lado de distopia mesmo, com a formação de um governo muito mais totalitário. Mas é nesse momento também que nós conhecemos um outro território que foi criado então em oposição, né, a esse novo governo dos Estados Unidos. Um território muito mais voltado para esse lado do libertarianismo. E uma postura da autora que eu gostei demais foi ela também deixar claro como mesmo esse novo governo libertário, ele pode ter os seus problemas, ele não é nenhuma utopia. E ela mostra isso pra gente então nas duas últimas linhas do livro, o que eu achei sensacional. Bom, então acho que já está mais do que claro, né, que eu recomendo demais essa leitura. Eu acho que em alguns momentos o livro ele aborda algumas questões mais técnicas de economia, mas a autora sempre encontra alguma forma de explicar, até com exemplos do dia a dia, sabe? Com compras de mercado, por exemplo, para explicar como aquilo funciona então no âmbito econômico. Mas no geral os termos são super tranquilos. E eu acho que é uma excelente forma de ter um contato com os assuntos da economia com algum exemplo prático, através da ficção, mostrando para quais caminhos nós podemos seguir caso a gente tome certas decisões. Bom, e para encerrar aqui o vídeo, eu separei um trecho onde o Lowell ele explica o porquê de o dinheiro estar muito mais ligado à religião do que à ciência. Dinheiro é uma coisa emocional, postulou Lowell. Como todo valor é subjetivo, o dinheiro vale o que as pessoas acham que vale. Elas os aceitam em trocas de bens e serviços por confiarem nele. A economia está mais perto da religião que da ciência. Se milhões de cidadãos, indivíduos, não confiam em uma moeda, a cédula é só papel colorido. Do mesmo modo, os credores tendem a acreditar que, se concederem um empréstimo ao governo dos Estados Unidos, vão receber seu dinheiro de volta. Caso contrário, não darão um empréstimo para começo de conversa. Portanto, a confiança não é uma questão secundária, é a questão central. Bom, fica aqui então a minha resenha e recomendação para A Família Mandible, de Lionel Shriver. Obrigado, mãe, né, pelo presente. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!